Caros irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz, boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, nós estamos reunidos para buscarmos a Deus juntos, em tempos maus como os nossos, mas na certeza da presença do nosso Deus e na certeza de que Ele é quem está ao nosso lado e vai à nossa frente. Vamos começar cantando? É o hino 334 do Inário Novo Cântico, que é uma narração da ação redentora de Deus no nosso coração. Vamos cantar o hino que fala da conversão. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque na tua presença há plenitude de alegria, como disse o salmista. Depois, ó Deus, de sermos alcançados pelo Senhor, como cantamos agora, nós podemos dizer que nos alegramos na luz de Cristo, na luz do Senhor. Alegramos em Ti que ilumina os nossos passos. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Quando estamos em trevas, em dúvidas, debaixo de problemas, quando lidamos, ó Deus, com as pressões, quando temos que, ó Deus, lidar com coisas maiores do que nós mesmos e não vemos saída, como é bom temos essa certeza de que o Senhor é a luz que ilumina a nossa vida a cada passo. Nós nos alegramos em Ti. E agora, Deus, queremos, ao abrir a Tua palavra, receber mais uma vez da Tua lição, do Teu ensino. Dá-nos, ó Deus, uma mente aberta, fala-nos ao coração e revigora as nossas almas diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu peço que você abra a sua Bíblia
na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 7. O texto sagrado que nos diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Michelangelo, que viveu entre o século XV e o século XVI, foi um renomado pintor, né? Michelangelo, além de pintor, foi escultor, foi também um arquiteto. Ele, considerado um dos maiores criadores da história da arte ocidental, ele foi também o pintor dos afrescos da famosa Basílica de São Pedro, ali em Roma. E um dos seus biógrafos conta que certa vez, enquanto ele, Michelangelo, caminhava, ele encontrou um pedaço de mármore descartado ali. E é dito na sua biografia que então ele parou diante daquela peça e ele disse o seguinte: eu vejo nisso um anjo. Eu vejo nisso um anjo. A genialidade dos artistas os faz ver, potenciais onde a maioria de nós deixaria passar até despercebido. Irmãos, para os homens, Simão era uma pessoa qualquer, uma lasca de mármore descartado ali, jogado ali. Todos passavam por ele e não viam nada de interessante, mas Jesus enxergou a obra de arte que poderia surgir da sua vida ao ser trabalhado por ele mesmo, não é? O Senhor viu em Simão o Pedro. O Senhor, ao olhar para Simão, viu aquele que ele trabalharia, esculpiria a sua própria imagem. Agora, como é que ele fez isso acontecer? Nós estamos ainda aqui dando início à nossa série de estudos sobre um caráter moldado por Cristo, baseado no que a Bíblia fala sobre a vida de Pedro. E como é que isso tudo pode acontecer ou pôde acontecer na vida do nosso irmão, do discípulo do Senhor, o apóstolo Pedro? Preparando para essa mensagem, eu li sobre um escultor a quem foi perguntado o seguinte: como você esculpe um elefante? E ele replicou: é simples, eu pego um pedaço, um bloco de mármore e apenas vou talhando fora, tirando fora tudo aquilo que não é elefante. É assim que Deus fez com Simão e é assim que Deus faz conosco também. Quando o Senhor nos acha pela graça e nos salva por meio da fé, irmãos, o que é que Ele vai fazendo? Ele vai nos dando forma, Ele vai nos esculpindo e cortando fora, talhando, lixando, tirando fora, serrando tudo o que em nós não é Cristo. O seu objetivo é talhar em nós o caráter do seu Filho. O seu propósito é nos transformar de Simão em Pedro. A conversão em si, irmãos, é um ato instantâneo, como nós sabemos. No momento em que o Senhor coloca os nossos olhos, no tempo designado por Ele mesmo, já para nos alcançar, Ele nos faz então nascer de novo. Ele coloca em nós, injeta em nós fé, e aí nós cremos de todo o coração, somos salvos. Só que naquele momento nós ainda somos como pedras brutas, não é verdade? E esse é um processo que leva quanto tempo? A vida toda. A nossa passagem por essa vida toda.
Pela graça, o divino escultor nos toma como pedras brutas e esculpe em nós, ao longo da vida, de forma progressiva e gradual, o caráter de Jesus. Por isso o tema do nosso estudo de hoje, da nossa devocional de hoje, transformação progressiva. É o que Deus faz com todos os seus filhos. Agora, como é que isso se processa? De que forma a talha do nosso mestre trabalha para criar em nós um caráter assim escultural? O encontro de Simão com Jesus nos dá, os vários encontros de Simão com Jesus nos dão dicas fundamentais, não é? A presença de Jesus é o que nos transforma. O contato, a comunhão com Cristo é o que nos transforma, irmãos. É só lembrarmos aquilo que o apóstolo Paulo disse no texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, o Senhor arranca as escamas dos nossos olhos e nos faz ver. É isso que segundo aos Coríntios 3,18 está nos dizendo. Com a face descoberta, nós contemplamos. Passamos a ver o que nós não víamos antes. Começamos a enxergar o que infelizmente a maioria cega não enxerga. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Passamos a nos encantar com tudo o que o Senhor é, com tudo o que o Senhor fez, com tudo o que Ele continua fazendo, né? E ainda fará. Os nossos afetos se voltam em amor para Cristo. E o resultado disso vem a seguir. O Senhor nos transforma gradualmente pelo seu Espírito. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, irmãos, aquilo que nós passamos a ver e a amar, ou seja, a glória do Senhor, vai sendo como que cravado em nós pelo seu Espírito, e nós vamos sendo progressivamente transformados, progressivamente santificados. A talha do nosso mestre trabalha então em nós pelo seu Espírito, fazendo-nos ver, encantando-nos com a sua glória, nos transformando de pedras brutas ou num caráter esculpido, não é? A semelhança de Cristo. Pedro, nas suas duas cartas, ele dá testemunho exatamente disso. Ele dá testemunho de que essa glória que ele viu naquele primeiro encontro com Jesus seguiu se manifestando a ele em poder, transformando e esculpindo nele o caráter de Cristo. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é olhar para a vida de Pedro através do que ele mesmo escreveu sobre o trabalhar do Espírito Santo de Cristo nele mesmo e, portanto, em nós. Agora, a gente precisa prestar bastante atenção, irmãos, numa coisa. Vejam como Pedro liga a glória de Cristo revelada a ele à palavra de Deus, a palavra escrita, as escrituras sagradas, a Bíblia. A glória de Deus que nos transforma pelo poder do Espírito se manifesta através das escrituras. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 16, Pedro ele expressa essa verdade dizendo assim: de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, o que é que Pedro está falando aqui sobre essa transformação progressiva, né?
Ele está dizendo que Cristo está nos talhando pela palavra no poder do Espírito Santo. Então, ao recebermos a palavra, ao lermos, ao estudarmos, ao meditarmos nela, nós seremos então progressivamente, gradualmente transformados, para termos um caráter que agrade a Deus, um caráter esculpido pelo Espírito Santo, um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus. Irmãos, isso é muito importante de citarmos aqui, porque há muita falta de caráter nos nossos dias, não é? Você prova, você vê isso todos os dias. Tornamo-nos autocentrados cada vez mais, tornamo-nos egocêntricos, é a palavra, cada vez mais. Uma das provas, uma das milhares de provas disso, é o fura-fila das vacinas, não é? Pessoas dando carteiradas, pessoas que não estão nos grupos aí que compõem essa primeira leva de vacinação, se antecipando, tomando a frente, querendo de forma egoísta tomar o lugar do outro. Mas esta é uma demonstração simples de tantas outras. Nós precisamos ter o caráter talhado, o caráter esculpido à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Precisamos todos desse encontro com Jesus diário, constante, contínuo, que transforma-nos de pedras brutas num caráter escultural, podemos dizer assim. David Brooks estava certo quando falou que precisamos de modelos de caráter profundo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós carecemos desses exemplos, né? Desses modelos. Mas não é só isso. Necessitamos da glória e do poder de Jesus revelado nas Escrituras para isso. Sem Cristo nós nada conseguiremos fazer. Sem Cristo não conseguimos alcançar isso, não conseguimos mudar, não seremos transformados. Seremos no máximo pessoas moralistas. Pedro sabia que não bastam bons exemplos, ainda que eles sejam de grande valia. Nós precisamos sim da graça e do poder de Deus revelados aqui na Escritura Sagrada, na palavra do Senhor. Portanto, Pedro está dizendo, lemos sobre isso, que ele não se cansava de buscar esse poder para a sua própria transformação nas Escrituras. Você já quis mudar em algumas áreas da sua vida? Se já, você se deparou com a impossibilidade de mudar por conta própria. Então é isso que Pedro está nos falando aqui. O caráter esculpido por Cristo vai ser formado em nós, dependendo do nosso apego diante do Senhor. É assim, quando falamos de santificação, Deus, através de Cristo, por meio do seu Espírito, Deus em Cristo já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos santificados, né? Separados e dedicados a Deus. Mas no dia a dia há a necessidade de uma transformação e de uma santificação que é progressiva, como falamos, gradual, e nesse momento nós temos uma parte importante, debaixo da graça do Senhor, de buscarmos na palavra. E é isso, irmãos, que nós lemos no texto, primeiro texto que citamos hoje, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, porque Pedro está falando do divino poder que nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Temos todas as ferramentas, então, através da Escritura, para termos esse caráter dia a dia gradualmente sendo esculpido, para deixarmos o nosso velho homem e assim parecermos mais com o Senhor Jesus. Na semana que vem, Deus permitindo, nós vamos ver com mais detalhes ainda o momento em que o Senhor achou a pedra bruta e começou a trabalhar nele. Veremos com detalhes o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Mas hoje, irmãos, finalizando, nós precisamos reconhecer que o mundo precisa de homens e mulheres de caráter. Nossas famílias precisam, nossas igrejas precisam, enfim, a nossa sociedade como um todo, né? Nós todos precisamos de um caráter esculpido por
Cristo. Cristo é o caminho para o caráter. Cristo é o modelo a ser buscado, né? Então, se você já é um cristão, busque a cada dia em Cristo um novo caráter, né? A continuidade dessa ação de Deus em nós. Mas se você ainda não é um cristão, está aqui nos acompanhando, é motivo de muita alegria você estar conosco, mas eu quero te dizer que para mudança, para transformações reais, você precisa receber a Cristo pela fé, você precisa confessar o nome de Cristo, se arrepender de ter tentado uma mudança baseado na sua própria justiça. Você precisa receber a palavra e viver baseado nela. É assim e somente assim que o seu caráter vai ser transformado, santificado. Foi possível para Pedro, é possível para todos os que creem. Que dessa maneira, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Agora reúna aí os seus e busque a Deus em oração. Até a nossa próxima devocional, nosso próximo estudo, se assim Deus permitir. Um forte abraço.